Olá, boa tarde. Este ano, o novo Código Civil brasileiro, já não tão novo, completa 10 anos de vigência. O Código carrega consigo o reflexo de grandes transformações sociais no país ao longo do século XX e se prepara para encarar novos desafios que se avizinham. Esse é o assunto de hoje do programa Tema Jurídico, que está começando agora. Os mais de 2.000 artigos do Código sancionado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso substituíram normas da legislação anterior, datada de 1916, que previa, entre outros pontos, que o chefe da família era o pai, que a guarda dos filhos era prioritariamente da mãe, entre outros aspectos. E hoje, será que o novo Código está velho? Para debater conosco, convidamos os professores do curso de Direito da Facisa, Ludmila Araújo e Alexandre Leal. Boa tarde, professores. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao Tema Jurídico. É um prazer e sempre um prazer tê-los aqui conosco. Para começar, professor Alexandre, o ritmo de aceleração das mudanças já tornou esse novo código desatualizado? Veja, hoje, esse ano nós estamos completando 10 anos de Código Civil. Certamente, esse Código Civil levou alguns anos de tramitação no Congresso Nacional. De maneira que, pela sua própria idade, é claro que a gente tem que concordar que realmente ele precisa de alguns ajustes. Mas, muito embora precise desses ajustes, professora Ludmila, a gente sabe que é um código avançado. Avançado muito mais do que em vários países do mundo. Então, é avançado, mas precisa desses ajustes por conta desse tempo todo que nós já estamos com ele aí. Agora, professora, a senhora acredita que, de fato, as mudanças... o ritmo de mudança é acelerado ou o código tem aí uma certa... A gente não tem tido a capacidade de fazer leis acima do seu tempo? Eu acredito que os dois. Tanto as mudanças sociais, nas relações sociais, elas são muito rápidas, como a produção legislativa, ela não pode prever o que vai acontecer nessas relações sociais. De forma que eu acredito que não que a discussão passe pela questão da capacidade ou não de produção legislativa, mas de previsibilidade do que vai acontecer amanhã para que o direito possa se antecipar aos conflitos que porventura vão existir. De forma que eu acredito que os dois aspectos eles estão absolutamente correlacionados. Na verdade, a lei tenta acompanhar a sociedade, mas normalmente a sociedade sempre vai caminhando na frente da produção legislativa. E a qualidade do nosso legislador, ele realmente está preparado para pensar à frente do seu tempo? É complicado. Eu acredito que é bastante complicado ele conseguir prever. O que pode acontecer, como de fato aconteceu no Código Civil, é você estabelecer algumas características dentro da lei, como, por exemplo, deixar cláusulas abertas, de forma que o intérprete da lei possa ajustar aqueles dispositivos legais à realidade daquele momento. E isso sim vai fazer com que a lei ela seja um pouco mais, ela se estenda um pouco mais no tempo. No novo código, professora, homem e mulher assumem aí uma posição de consortes, de companheiros. Essa é uma conquista do novo código em si ou já da Constituição de 88? Não, como o professor Alexandre já tem falado, a tramitação do código ela foi muito longa. Né? Então, aí, no meio dessa tramitação, houve o surgimento de uma nova ordem constitucional que igualou os direitos do homem e da mulher, sobretudo no aspecto familiar. Esse também foi contemplado na Constituição. O Código ele apenas prestou contas a essa nova ordem constitucional. Então, sem dúvida nenhuma, uma conquista muito mais constitucional do que do nosso Código Civil. Agora, professores, vocês já frisaram a questão do longo tempo, né, que passou o Código em tramitação. A que se deveu isso? Isso tem acontecido também com outras mudanças, leva um espaço de tempo, né, considerável até realmente a gente ter a lei aprovada, sancionada. A que o senhor atribui? O exemplo do Código Civil, né? Quando a gente comemora 10 anos do Código Civil, na verdade a gente devia estar comemorando 40, porque foi mais ou menos esse tempo de quando a comissão inicial sentou até a aprovação no Congresso Nacional. Primeiro, o Código Civil especificamente pela sua dificuldade, né?
mais de 2.000 artigos para se estudar cada um deles, para se verificar a necessidade social de cada um deles. E também pela própria tramitação legislativa, que tem que obedecer certos prazos, e a gente também não pode deixar de concordar pela falta de esforço dos nossos legisladores em querer que aquilo siga com mais velocidade. Perfeito, professores. Vamos fazer um intervalo e no próximo bloco voltaremos com mais tema jurídico sobre os 10 anos do novo Código Civil brasileiro. A gente volta já já. De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje está abordando os 10 anos do novo Código Civil brasileiro. Professor Alexandre, esse novo código, alguns temas foram meio que nesse terreno. Eu não vou pisar, né? Eu não entro. O caso das células-tronco, da união entre homossexuais. Como é que o senhor avalia essa ausência para aquele momento, há 10 anos? Bom, na verdade, o Código Civil foi feito durante o regime militar, década de 60, década de 70. E naquela época, esses grandes temas não eram tratados com certa frequência. Na verdade, eu entendo que eles sempre existiram, sempre se discutiu, sempre existiu união entre pessoas do mesmo sexo, mas isso tinha meio que um preconceito na sociedade e as pessoas não discutiam. Então, naquela época, provavelmente, esses temas não eram relevantes para a sociedade daquele momento. Então, por isso que ele não foi incluído no Código Civil. Na verdade, esse Código Civil que nós temos de 2002 deixou muitos desses assuntos, muitos desses temas de fora, mas muito mais porque naquela época, naquele momento, essas coisas não eram tão relevantes. Somente hoje se faz necessário. E aí, daí a necessidade de que a legislação que a gente tem, a cada momento, tenha essa atualização. O Código Civil, por exemplo, já tem quase 200 artigos em tramitação no Congresso, propondo sugestões, modificações, exatamente por conta desse avanço natural da sociedade. Agora, essa questão que o professor levanta, de que não era o momento, a gente não era relevante o suficiente, ou tem muito da questão também do medo, professor? O medo, não, esse aqui vamos deixar de lado, eu não vou nem tocar nesse assunto porque é polêmico demais. Sim, alguns temas, mas que no final vai acabar passando também pela relevância. A questão da união homossexual, realmente, quando estava em discussão o anteprojeto de lei do Código Civil, esse tema socialmente ele não era falado. Então, se ele não era falado, se ele não está na sociedade, ele não tem por que estar na lei. Se a sociedade não clama por determinados assuntos, para que eles saiam do tecido social e cheguem ao tecido normativo, eles não têm por que figurar ali. E aí a gente volta para aquela discussão da previsibilidade. Hoje é muito fácil você olhar para trás e dizer, tal tema não está no Código Civil, o Código Civil pecou por ausência de determinados assuntos, mas que o contexto, a contextualização social, ela não iria permitir que ali estivesse. Um outro aspecto, com relação às células-troncos, e aí a gente já sai da questão social e vai para a questão tecnológica. Então, também a gente não poderia prever que o avanço tecnológico ia ser tão grande, tão rápido e tão profundo a ponto de modificar a nossa sociedade como um todo. Então, essa questão também tem que ser levada em consideração. Agora, todos os aspectos sociais, para sair do tecido social e vir para o corpo normativo, eles têm que ser profundamente amadurecidos. E é isso que veio acontecendo. Tanto é que agora já se clama para que haja uma reformulação, uma revisão em determinados aspectos do Código Civil, para que se ajuste a norma agora à sociedade. E uma das questões para a revisão é a questão da maioridade, redução da maioridade penal, né? A gente não chega. Agora a discussão é a questão para os 16 anos. Como é que vocês veem isso? Na verdade, hoje no país, a pessoa se transforma em absolutamente capaz a partir dos 18 anos. E essa capacidade civil hoje está igualada à capacidade penal, tanto no civil 18 quanto no penal. Eu não vejo, sinceramente, necessidade de se mexer na maioridade civil. A maioridade civil é exatamente para responsabilizar as pessoas por danos patrimoniais. Na maioridade penal, é até discutível a redução disso, mas no campo civil eu não vejo tanta relevância. O Código de 16 considerava pessoas absolutamente capazes somente a partir dos 21. Isso foi reduzido para 18.
Existem projetos tramitando no Congresso Nacional para se reduzir para 16 anos. Mas eu, pessoalmente, não sinto essa necessidade, nem o clamor social por essa mudança no campo civil. Mas no campo penal há toda uma pressão, né, professor? Aconteceu um assassinato, alguma coisa, olha, tinha menor envolvido, e aí começa todo o discurso, todo o argumento para que se reduza como sendo essa salvação ou o que resolveria o problema de violência que a gente vive atualmente. Exatamente. Diga-se, eu tenho muito medo dessas questões de redução no campo penal. Um assunto, inclusive, eu deixo para os cientistas penais resolverem os seus assuntos específicos, mas na minha opinião, eu não sei se isso resolveria a questão da criminalidade. Aliás, eu tenho uma descrença muito grande que a lei ela seja o principal fator de mudança de violência social. Eu tenho sérias dúvidas com relação a esse respeito. Mas isso eu vou deixar para os cientistas penais. Então, vamos para uma outra dúvida. O comércio eletrônico, ele não consta no novo código, mas tem vários projetos aí em tramitação. Agora a gente pergunta, ele seria de responsabilidade para a discussão do Código Civil ou do Código do Consumidor? Eu acredito que o Código do Consumidor se prestaria melhor para tratar sobre esse tema, até porque aí você já vê uma questão, o comércio eletrônico ele já vai envolver questões de consumidor e fornecedor, que eu acredito que dentro da estrutura normativa do Código do Consumidor ele estaria bem mais arroupado. Ou então, uma outra alternativa seria existir uma lei específica para tratar sobre esse tema também. Mas, pelo que eu tenho visto e acompanhado, acredito que sairá agora já na reforma do Código do Consumidor. Perfeito, professora. Vamos fazer mais uma pausa e no próximo bloco a gente volta com mais tema jurídico. Não saia daí, é um minuto só. De volta com o programa Tema Jurídico, hoje falando sobre o novo Código Civil Brasileiro, que está completando 10 anos. Professora Ludmila, com relação aos outros temas polêmicos, células-tronco, eutanásia, fertilização, o que os juízes fazem para julgar esses assuntos? Com relação às células-troncos, já foi um assunto debatido no Supremo Tribunal Federal, que por maioria achou por bem não reformular a lei de o artigo 5º da Lei de Biossegurança, de forma que está permitido dentro daquelas especificidades daquela lei a pesquisa em células-tronco. Existem outras questões que você pode debater. Deveria estar no código, não deveria estar no código, mas são questões que acabam que transcendem o próprio objetivo do Código Civil. Essas questões, quando envolvem outros princípios e outros valores, elas sempre vão ser, se não houver lei que respalda, elas vão ter que ser, dependendo da maior gravidade ou menor gravidade do assunto, elas podem ser resolvidas com princípios gerais do direito, com outras fontes para a apreciação desses temas. Então, de forma que a gente não precisa de um código que contemple absolutamente tudo. O Código Civil ele não é uma super lei, nem a única lei, nem se exaure em si mesmo. Ele pode ter suporte em outras leis, ele pode servir como um orientador, um norteador de determinados temas jurídicos, mas existirem outras leis que falem mais, que analisem mais a especificidade de cada tema para que seja melhor normatizado. Agora, professor Alexandre, quando nem se encontra nessas outras leis esse apoio, abre-se espaço para a jurisprudência, né? E muitos temas ficaram fora do código e acabam indo por esse viés. Isso é saudável, juridicamente falando? Veja, o mais importante, se é ou não saudável, é que a sociedade vai ter uma resposta. Se qualquer cidadão tem uma demanda, não interessa qual o tema, do que se trata, se tem lei, se não tem lei, se ele provoca o judiciário, ele vai ter a resposta devida do juiz. Quando o juiz não encontra na legislação a resposta que necessita, ele vai buscar um princípio, ele vai buscar como os outros países decidem temas semelhantes.
mas ele vai dar a resposta. Então, não é o fato de ser melhor, de ser pior, vamos ter a resposta. O problema é responder a demanda que chega. A demanda será respondida, independentemente se existe ou não existe a lei. Certo. Agora, para encerrar, o último ponto que a gente colocaria é com relação a o que pode ser melhorado, o que a gente pode apontar como sendo prioridade para atualizar o novo código. Veja, o novo código já sofreu grandes modificações na área de direito de família. Essa questão da união homoafetiva, essa questão da paternidade socioafetiva, essa questão da adoção por casais do mesmo sexo. Grandes transformações já ocorreram dentro da área de direito de família. E essas coisas não estão previstas no Código Civil. Elas foram acontecendo recentemente e hoje a sociedade sente essa necessidade de que o Código Civil seja atualizado nisso. Já está em tramitação também no Congresso um Estatuto das Famílias. Da mesma forma que a gente tem o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Adolescente, nós vamos receber aí muito breve o Estatuto das Famílias. Que boa notícia, onde viu? Todos esses assuntos vão estar atualizados e com a resposta que a sociedade necessita. Mas um ponto que eu já consigo enxergar agora e que no futuro vamos ter grandes problemas é com a questão da privacidade. O Código Civil trata alguma coisa sobre privacidade, mas isso, pelos próprios acontecimentos recentes, a gente está vendo que a coisa está se complicando. Mas quando o senhor fala em privacidade, está falando no aspecto virtual ou de qualquer maneira tipo geral? De privacidade. Privacidade, intimidade, vida privada. Todos os dias a gente se depara com grandes violações da intimidade, da vida privada das pessoas. A gente viu recentemente que a privacidade da Presidente da República foi violada. Então, se a maior autoridade do país teve sua privacidade violada, o que dizer do cidadão comum? Então, eu acho que a gente precisa melhorar nesse aspecto no Código Civil, ter uma preocupação maior com essa questão da privacidade. O fluxo de dados pessoais que circulam, por exemplo, nas redes, é muito preocupante isso. Professora Ludmila, o que a senhora destacaria? Acredito também, além do que muito bem pontuado por professor Alexandre, a questão da sucessão da companheira, acho que é um ponto que deveria ser, dos companheiros, é um ponto que deveria ser revisto no Código Civil, mas eu queria voltar a essa questão que o professor Alexandre falou dos direitos da personalidade, né, entre eles a privacidade, que, aliás, diga-se que o curso de Direito da Facisa hoje ele tem um núcleo de pesquisa em Direito Civil, cuja linha de pesquisa hoje é o direito à privacidade e à proteção dos dados pessoais, que inclusive somos coordenadores, o professor Alexandre e eu, e participam alguns alunos do curso de Direito da Facisa. Então, acredito que todas essas questões que a sociedade está pedindo para que se reforme, elas vão ser vistas quando elas estejam devidamente amadurecidas, não só na comunidade mesmo, na sociedade, como também desde o aspecto político, né? Aí eu falo político-legislativo. Ou seja, o Congresso Nacional realmente também amadureça determinados projetos de leis que estão tramitando para que se ajuste e aí vai se ajustando. Mas isso é o natural. O código ele não é estático, ele não está acorrentado de forma nenhuma. Se ele ficar acorrentado, com certeza ele vai estar ultrapassado. E se ele fosse um código acorrentado, ele não serviria jamais à sociedade. Houve um avanço muito grande e esse avanço, eu acredito que ele vai ser contínuo a partir do instante em que o avanço social também seja contínuo, né? Que a sociedade peça e aí a norma se ajuste. Perfeito, professora. Eu continuo com a senhora agora para as considerações finais. Gostaria de agradecer uma vez mais a todos que fazem o tema jurídico. Agradecer também ao professor Alexandre e dizer que nós estamos de portas abertas lá na coordenação do curso de Direito da Facisa, no núcleo de estudos de Direito Civil da Facisa. Nós realizamos sempre atualizações com os alunos, eventos
realizamos eventos com os alunos de atualização não só do Código Civil, mas também da própria Constituição, que esse ano faz 25 anos, né? Estamos comemorando duplamente a nossa nova ordem constitucional e uma das principais leis do país, que é o Código Civil. Então, nada mais além de renovar meus agradecimentos e parabenizar, como sempre gosto de fazer, deixar meu registro pelo grande programa que se faz aqui, que é tão proveitoso para toda a sociedade paraibana. Com a colaboração da coordenação do curso, é importante frisar, professor Alexandre. Eu também agradeço o convite e a companhia aqui de vocês duas durante esse programa. E gostaria de dizer que o direito sempre foi desse jeito. O problema social acontece, a sociedade começa a discutir aquilo, sente a necessidade de uma regulamentação daquilo, e aí sim surge o legislador redigindo essas leis. Então, às vezes, a gente tem só o começo de uma discussão, e aí uma ou outra pessoa já quer que aquilo tenha uma regulamentação. Isso não é saudável. Eu acho que as coisas precisam amadurecer, se discutir mais, para que lá na frente, quando a gente consiga fazer uma lei, a gente consiga fazer uma lei bem mais aperfeiçoada. Eu tenho muito medo dessas leis que são feitas ao calor, né, das emoções. Isso é muito perigoso. Obrigada, professor, e obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem com mais um tema jurídico da Facisa.